Olá, estamos chegando com um programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Guilherme Aguiar, diretor de Relações com o Mercado e também de M&A da UIS, uma empresa de corretagem de seguros, ou seja, a companhia é responsável por juntar quem quer comprar um seguro e quem quer vender. O mercado de seguros movimentou no ano passado cerca de 272 bilhões e 557 milhões de reais, um aumento de 12,1%, já considerando a inflação. Isso corresponde a apenas 3,8% do PIB brasileiro, ou seja, ainda tem uma ampla capacidade de crescimento no mercado, o que favorece empresas como a UIS, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. Há 47 anos no mercado, a UIS atua na gestão de canais de distribuição de seguros e produtos financeiros. Para isso, a companhia desenvolve soluções completas de venda e pós-venda, tanto no segmento pessoa física como pessoa jurídica, para potencializar os resultados dos clientes e parceiros em diversos canais de distribuição. A UIS opera em todo o território nacional através das unidades de negócios, ofertando soluções presenciais, remotas e digitais para venda e pós-vendas de seguros, além dos produtos financeiros. É uma companhia que investe em pessoas, tecnologia e métodos, que forma times de alta performance e desenvolve modelos de negócio com foco em eficiência operacional e alcance de resultados consistentes, maximizando o valor das operações. A companhia, que ao longo dos anos tem conquistado prêmios e certificações com a realização de um trabalho conjunto e colaborativo, consolidou o atual modelo de negócio com a estrutura focada em unidades independentes e autônomas, com responsabilização direta pelos resultados e foco em eficiência operacional, ao mesmo tempo que possui um núcleo corporativo sólido, capaz de atender as verticais de atuação e prospectar novas oportunidades de negócios com perfil estratégico aderente à companhia. Com negócios em 4 segmentos, a UIS é uma empresa de capital aberto com ações listadas no segmento do novo mercado da B3 desde junho de 2015. É isso aí, só um pouquinho da história da UIS, mas antes da gente bater um papo com o Guilherme Aguiar, que eu sei que já está pronto aqui com a gente, ele é diretor de Relações com o Mercado e M&A também da UIS, eu quero trazer o Alex André, que é meu parceiro, especialista de investimento também, meu parceiro aqui de todas as tardes do BMC Business. Alex, seja muito bem-vindo sempre. E aí, vamos falar desse setor de seguros por aqui, né? Aliás, a UIS podemos dizer que foi do inferno ao céu, digamos assim, em menos de 3 meses, né? Porque primeiro veio a perda da licitação da Caixa Seguridade, que aí, né, chegou a corresponder a mais de 70% das receitas da seguradora, mas aí a empresa ganhou fôlego, fechando outras parcerias e dobrou de valor nesses últimos meses, né, Alex? É isso mesmo, Débora. E se você enxergar, né, a UIS alguns meses atrás, se a gente tivesse essa mesma conversa, muitos investidores olhariam a UIS como um patinho feio, né? Ou seja, um ativo que não teria tanta atratividade hoje, né? Muito pelo contrário, né? É um ativo que gera muito valor para o acionista e principalmente a gente vai falar dessas parcerias que são várias, né, em pouquíssimo tempo. Então tem que parabenizar também o trabalho do Guilherme e também a gente vai saber um pouquinho mais das parcerias, a venda de negócio. Acho que esse bate-papo vai ser bem bacana para a gente saber um pouquinho mais sobre a UIS, né, Débora? Exatamente, vamos explorar aí a UIS. A gente também vai falar um pouco de resultados aqui dessa temporada de balanço, como a gente já tem feito, né? Hoje a gente vai trazer os números de Grupo Mateus e de Carrefour, para vocês conhecerem um pouco mais desses cases aí do mercado. Mas antes, vamos lá, vamos conversar ao vivo com o Guilherme Aguiar, que é diretor de Relações com o Mercado, também de M&A da UIS. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business. Olá, Débora, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, tudo ótimo, estamos te ouvindo bem. Não consigo ver. Vamos lá, vamos Obrigado começar? pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, sempre muito bem-vindo por aqui. Bom, vamos lá. Empresas do ramo de seguros é uma coisa, corretagem de seguros é outra. Eu acho que é importante a gente entender isso, né, para poder saber quanto o negócio é rentável. Então, explica pra gente primeiro o nicho de atuação de vocês e o modelo, claro, de negócio aí da companhia. Legal. A UIS é uma corretora de seguros. Na verdade, ela nasceu como uma corretora de seguros. Já é uma companhia que tem bastante tempo de história. Ela foi fundada em 73. Lá atrás, realmente, como uma corretora exclusiva da Caixa. Então, muita gente conheceu a UIS por esse posicionamento. Quando a gente fez o IPO em 2015, de fato, era praticamente o único business que a gente tocava.
mas realmente sempre com viés de corretagem de seguros, ou seja, distribuição, venda. É importante sempre separar aqui, Débora, o pessoal confunde com seguradora, às vezes, quem está começando a cobrir e acompanhar é diferente. Seguradora faz a subscrição do risco, tá? Então é focada no balanço, tem os produtos e subscreve esse risco. A corretora não, ela pega esse produto e comercializa de alguma forma para o seu cliente final, pode ser produto pessoa física, pessoa jurídica, e eu acho que é aqui que vem um posicionamento importante de entender a WIS. Tá? Quando a gente olha o mercado de seguros no Brasil, ele é um mercado, como você bem falou na sua introdução, é um mercado bastante subexplorado ainda. Tá? A penetração de seguros no PIB, quando você compara outros países, até da América Latina, como o Chile, é realmente um percentual baixo, tá? De mercados maduros, então é bem abaixo. Porque tipicamente aqui no Brasil são produtos que não têm obrigatoriedade, tirando o produto de seguro habitacional, que de fato é o único seguro obrigatório que precisa ser acoplado ao crédito imobiliário. Todos os outros produtos são produtos eletivos, eles não são obrigatórios. Então, por si só, já vem com uma carga menor comparada a outros países que têm vários produtos obrigatórios. Fora isso, não é um produto desejado, como a gente chama. É um produto muito mais vendido do que comprado. Tipicamente, 2 produtos de seguros são produtos um pouco mais desejados no Brasil, que é o produto de automóvel, que acho que é o mais conhecido pelo grande público, e o seguro-saúde. Fora esses produtos, tem uma gama, um leque enorme de produtos, que de fato tem essa dinâmica mais de vendido, tá, do que comprado pelo cliente. Então, visto esse panorama do mercado de seguros, é sempre importante para uma corretora entender como ela vai chegar até o seu cliente final. E basicamente a gente consegue ver 2 ramos aqui no Brasil, produtos PJ e produtos PF. Tá? Como a WIS nasceu lá atrás com essa parceria com a Caixa, a gente sempre foi muito ligado ao mercado de retail, né, de varejo de pessoa física. E com esses anos todos, mais de 40 anos de história, a gente entendeu que existe uma demanda sim para o produtos de seguro pessoa física, entretanto, não é tão vantajoso você ir até o cliente de maneira direta, porque, mais uma vez, não é um produto desejado. Então, faz muito sentido você aproveitar momentos de venda para você apresentar esses produtos ao cliente final. Essa foi a expertise que a gente aprendeu com a Caixa. Então, aí vem a primeira palavra que é super importante para quem acompanha o WIS, que é a transação. Né? É importante que haja uma transação de valor para o cliente, para que você consiga, de alguma forma, empacotar esse produto de seguros em conjunto e você deixe ele um pouco mais relevante para o cliente. Então, daí que vem esse posicionamento da WIS, que a gente vem falando muito, que é o B2B2C. No final das contas, a gente se relaciona com alguma parceira, com algum balcão, que a gente gosta de chamar, que esse balcão, que é o B2B, então o WIS com um balcão, como o exemplo aqui da Caixa, para ficar claro. O primeiro B é o WIS, para o segundo B, que é a Caixa, e esse tipo C final, a Caixa se relaciona com o cliente final dele, com o seu core, com as transações bancárias, e nesse meio tempo todo, nessa relação, a gente consegue envelopar os produtos de seguros em conjunto com o nosso parceiro e vender para o cliente final. Então, no final das contas, a WIS se posiciona como uma gestora desses canais de distribuição, sempre focada em fazer a venda dos produtos que são core para a gente, que é os produtos de seguridade, então seguros, consórcio, previdência, capitalização, em conjunto com esse nosso parceiro que está focado nos seus produtos prioritários, no caso de balcões bancários, crédito, transação bancária e todo o resto. Então, essa é a relação que a WIS se especializou e vem se especializando nos últimos anos. Chegar até o cliente de seguros por meio de um balcão que esteja transacionando outros produtos com os clientes finais. Perfeito. Mas você já vinha também mirando no crescimento de mercado em relação a outros bancos, inclusive também já tinha comprado parte da carteira de seguros do Banco Inter, né? Como que está o planejamento estratégico em relação a isso? Muitos analistas veem, inclusive, essa participação da WIS na Inter Seguros valendo mais do que a própria WIS, né? Como que você está vendo isso? Débora, se você me permite, eu vou dar um passo atrás para explicar um pouco mais para quem não conhece tanto a WIS, essa dinâmica do Inter, tá? Então, só para fazer um recap aqui rápido, a WIS atuou nesses últimos anos todos, desde 73, como eu falei, com a Caixa, então tinha um contrato de
longo prazo, mas esse contrato ele vencia em fevereiro desse ano, tá? Com a Caixa. Enfim, acabou que a gente não renovou esse contrato, então a gente não atua mais em conjunto com a Caixa, não é mais a corretora exclusiva nesse balcão, mas nesse período todo histórico da Wiz, a gente aprendeu de fato como se faz essa venda em balcão, como acelera, como funciona a operação de marketing sales, colocar tecnologia, colocar CRM, treinar vendedor na ponta, incentivar a força de vendas terceiras que não tem foco nesse produto. Então foi um know-how enorme com a Caixa, mas a gente tinha uma trava contratual que a gente só podia atuar com a Caixa, tá? No nosso contrato. Então até 2018, a Wiz só operava em um balcão, que era com a Caixa. A gente renovou, a gente mudou o contrato em 2018. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque já é uma história até um pouco antiga, quem acompanha sabe. Mas em 2018 a gente conseguiu a liberação para atuar em outros balcões, que era algo que sempre teve no radar da companhia. Tá? A gente sempre acreditava que com todo o know-how que a gente teve e com toda a oportunidade no mercado com esses outros balcões bancários e outros balcões até inclusive fora de banco, a gente poderia usar muito a nossa expertise do que a gente aprendeu para colocar outras parcerias e rentabilizar tanto para o parceiro quanto para o Wiz. Então, esse dia da liberação da Wiz para atuar em outros balcões, que aconteceu em agosto de 2018, foi bastante importante para a gente. A gente já tinha um roadmap aqui interno muito grande de oportunidades e de instituições financeiras que a gente acreditava que poderia abordar para fazer essas parcerias. E, de fato, dentro desse leque de opções que a gente visualizava aqui dentro de casa, banco digital, o setor de banco digital era uma iniciativa que fazia muito sentido para a gente. Então, a gente já tinha estudado bastante o mercado. E nas nossas avaliações aqui, o Banco Inter se demonstrava o banco que tem tudo para ser o vencedor dessa arena digital. A gente gosta muito do negócio, de como eles tocam o negócio, da cultura, da agilidade. Então, foi a primeira empresa que a gente abordou para tentar fazer essa parceria fora, depois da Caixa. Tá? E, de fato, foi uma conversa super prolífica, muito rápida. Acho que a gente fala um pouco que foi um casamento que juntou a fome com a vontade de comer, porque quando a gente conversou com o pessoal da Inter, ele perguntou, olha, como vocês veem o negócio de seguros dentro do Inter? A gente falou, olha, é um negócio que a gente acredita, que a gente quer explorar em algum momento, só que a gente tem aqui uma rodovia de tanta coisa para fazer que é a nossa prioridade. Eles ainda estavam levantando capital para conseguir emprestar mais, transacionar mais crédito, estavam ainda no roadmap muito grande, isso foi pré-follow-on, o primeiro follow-on deles em 2019. Estavam procurando ainda lançar o super app, então eles tinham muita coisa no pipeline que seguros um dia talvez amadurecesse. A gente falou, olha, entendi, mas se a gente conseguir trazer para vocês aqui uma aceleração, uma transação que a gente toca com vocês em conjunto, essa vertical de seguros, o que vocês acham? E a gente fez uma proposta para fazer a aquisição de 40% do veículo que tem a outorga da exploração do canal do Inter para vender seguros. Seguros, previdência, capitalização e consórcio, que nem eu falei. Então, acho que eles gostaram bastante. A proposta, a transação aconteceu em menos de 3 meses, foi algo super interessante. E, de fato, a gente fez a aquisição, a gente anunciou isso em maio de 2019, e começamos a operar em conjunto. Como eu falei, era super inexplorado no Inter ainda, então era quase uma operação greenfield, que carecia bastante de foco, de entendimento. Então, a Wiz comprou esses 40% da operação do Inter, e desde então, os números são extremamente positivos. A gente fez em conjunto com o Inter, a Inter Seguros é o nome dessa companhia, vem crescendo a mais de 300% ano contra ano, nos diversos indicadores, como prêmio, enfim, faturamento. É algo que a gente está super feliz e a parceria realmente é muito bacana. Enfim, sobre o ponto de valer mais do que a própria Wiz, acho que isso é uma conversa um pouco que cabe aos analistas, aos investidores fazerem evaluation, mas de fato a gente não tem dúvida que ali é uma joia que tem muito potencial ainda a ser explorado, mesmo com essas taxas de crescimento nos últimos 2 anos.
E daqui a pouquinho a gente vai ter, inclusive, o Thiago Ribeiro aqui, que é especialista em investimentos. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão, esse ponto de vista dessa análise aí de valor de mercado. Mas agora falando um pouquinho da estrutura própria de vocês, em termos de crescimento orgânico, vocês têm planejado algo já para o curto prazo em relação a isso? Olha, é uma boa pergunta, Débora. De fato, a companhia ainda está... A gente fez muitas aquisições recentemente, até a semana passada a gente acabou de anunciar o signing como uma operação que a gente comprou 50,1% da BRB Corretora, que vai ser uma nova companhia, mas para facilitar aqui o entendimento. A e vamos, inclusive, falar sobre isso também aqui hoje. Bacana. Que tem a outorga dos canais do BRB, do Banco de Brasília. Então, como essa, a gente fez algumas transações nos últimos 2 anos, a gente está super ativo nessa vertical de crescimento inorgânico, que continua sendo uma das principais estratégias da companhia. Então, a gente vai continuar ativo em M&A, continua buscando parceiros, canais, ampliação do universo de atuação, tá? Mas, obviamente, que não dá para fugir dessa sua pergunta sobre o crescimento orgânico, porque não adianta fazer transação e não continuar tocando os negócios que a gente colocou para dentro. Então, de fato, a gente tem muita oportunidade de crescimento. Vamos lá, exemplificando. BMG Corretora de Seguros foi uma transação que a gente anunciou ano passado, começou a consolidar o nosso balanço em novembro de 2020, então ela é super recente, que já vem demonstrando números interessantes, mas é preciso cuidar e continuar crescendo agora organicamente com o negócio lá dentro, sem dúvida nenhuma, e tem bastante oportunidade, a gente tem falado bastante disso aí no dia a dia com o mercado, que vai trazer resultados bacanas para a companhia. A própria Interseguros que a gente citou aqui tem um crescimento orgânico, e tem outras unidades de negócio também, que eu não sei se você vai chegar a perguntar pontualmente, Débora, mas que tem muito espaço para continuar crescendo. Acho que a Wiz Parceiros é um exemplo importante disso. É a nossa vertical, que a gente tem chamado de um marketplace de produtos financeiros. Tá? Ela nasceu quando a gente fez uma aquisição em 2017 de um canal que era especializado em vendas de consórcios, fora de agências bancárias. Tá? Então, se utiliza de parceiros que vendem esses produtos na ponta. A gente é um elo entre, para simplificar aqui, um elo entre os donos os produtos, né, os donos de produtos, sejam instituições financeiras, administradoras, e a ponta final, que são os parceiros de fato, que querem produto, querem condições econômicas vantajosas para vender eles, mas carecem de um contato direto com os donos do produto, carecem de organização, tecnologia, apoio comercial. A Wiz Parceiros provê isso tudo por meio de uma plataforma, que a gente chama de PPW, Plataforma de Parceiros Wiz, que eles conseguem ter acesso a todos esses produtos do nosso portfólio com condições atrativas. Afinal, a gente fecha o contrato diretamente com essas instituições em condições muito melhores do que produções pequenas, tá? E, obviamente, é repassado para esse parceiro da ponta, parte desse resultado, mas ele também conta com essa plataforma tecnológica importante, que consegue entender qual é o melhor produto, o fluxo de disponibilidade desses produtos, treinamentos, EAD, capacitação comercial, tudo isso dentro dessa plataforma. Então, de fato, é um marketplace que a gente tem buscado cada vez mais colocar novos produtos. Como eu falei, ela nasceu com um consórcio, e lá atrás era o consórcio só da Caixa, existia uma exclusividade também para esse produto, e a gente colocou para dentro já nos últimos 6 meses ou menos, ainda em 2021, já o consórcio do Santander, consórcio do Itaú, outros produtos para o Itaú. A gente tem andado com crédito imobiliário para o Itaú também, que está nesse guarda-chuva que a gente anunciou, crédito consignado, home equity. Então, é uma plataforma cada vez mais atrativa. A gente já tem quase 20 mil pontos de vendas com esses parceiros por todo o país. Então, a gente gosta bastante desse negócio e acha que tem um potencial grande para crescer. Aí, falando um pouquinho mais fora do core, né? Porque o core é aquilo que eu falei, é o B2B, B2C em balcões de instituições financeiras. Esse é um pouquinho fora, mas que a gente vê bastante potencial. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses parceiros aí, Itaú, Santander, a gente vai se aprofundar mais nisso, mas eu quero trazer antes o Alex André, que ele tem perguntas aqui para você, para a gente explorar um pouquinho dessa compra aí do BMG. Alex. Guilherme, muito obrigado pela participação, é uma grande honra
você aqui com a gente. A minha pergunta é basicamente o seguinte, né? A Wiz comprou 40% da corretora aí do BMG, e a pergunta fica em relação a isso, né? Quais são aí as integrações, as sinergias, as avenidas de crescimento, sabendo que vocês também estão bem otimistas com o case, né? Inclusive a gente vê aí entrevistas que vocês deram anteriormente, essa vertente aí de negócio, vocês estão bem otimistas, né? Sim, a gente está bastante otimista, a gente gosta, não é à toa que a gente procurou o BMG para fazer essa parceria. O BMG ainda é um balcão bastante focado em crédito consignado e seus produtos e seus produtos relacionados a crédito, tá? Existe a venda do produto prestamista para o produto de crédito consignado, que é o principal produto ainda no Banco BMG. Existe potencial de novas linhas que a gente tem explorado ainda em 2021, então isso vem trazendo um potencial de crescimento grande. Tá? Fora esse, tem uma dinâmica comercial importante, que a gente acaba adiantando uma parte do comissionamento do parceiro na ponta e a gente acaba ganhando um carrego ao longo do tempo. Então, de fato, os primeiros meses vem crescendo o top line da companhia, mas o bottom line ele cresce com o tempo à medida que a gente paga um pouquinho mais de comissionamento do parceiro na ponta e recebe mais receita e lucro líquido com o passar do tempo. Tá? Então, existe potencial muito grande em novas linhas de crédito, mas também existe muito potencial do cross-selling de outros produtos que realmente, quando a gente chegou lá, eram bastante inexplorados, como vida, como consórcio, como previdência, capitalização, que existe apetite para parte desses clientes, ainda mais com o crescimento do balcão digital, do banco digital, a estratégia Phygital, que eles chamam bastante, é um foco dessa administração do BMG. Então, de fato, não só o crescimento do crédito em si, como outros produtos de cross-selling e upselling, mas também do próprio crescimento do balcão do banco, principalmente nessa exploração de via do banco digital. Então, a gente está bastante animado. Ainda é uma transação que tem pouco tempo de casa, aí são 7 meses só que a gente está pós-closing, mas acho que a parceria já se demonstra bastante rica e a gente está super feliz e bem impressionado com o trabalho do BMG. Guilherme, e vocês também estão com com essa parceria do Banco Itaú e também do Santander, como eu falei, né? Eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, eu quero entender um pouco mais sobre essa parceria e os resultados dessa parceria, né? Eu queria saber se dá para poder a gente esperar alguma coisa para esse ano de 2021 ou só 2022, assim? Como que você vê o desenvolvimento dessa parceria e crescimento, claro, dessa parte de crédito, como você já deu aí um spoiler aqui para a gente? Legal, essas parcerias com Itaú e Santander, eu até dei um spoiler, como você falou, Débora, elas são para essa vertical da Wiz Parceiros. Tá? Então, a nossa ideia aqui de crescimento da Wiz Parceiros é crescimento de portfólio, colocar cada vez mais produtos que façam sentido para o nosso parceiro na ponta, que alavanque a quantidade de parceiros e alavanque a rentabilidade do canal como um todo, mas também, obviamente, colocar cada vez mais parceiro para dentro. Então, essa estratégia dessas duas pontas que a gente vem tendo bastante sucesso até aqui. Então, é nessa linha que vem as parcerias com o Itaú e Santander. Sobre resultado, eu acho que ela vem mais a médio prazo. Tá? Esse ano ainda vai ser tímido, até por conta da dinâmica do contrato. A gente tem um período de tempo que a gente não recebe, só depois de 6 meses de venda que a gente passa a receber remuneração. Então, tem um período aí, vamos falar assim, uma carência, entre aspas, para receber um resultado, então, mais para 2022 para frente, mas o que importa agora é que, de fato, com essa ampliação de portfólio, a gente vem cada vez mais gerando relevância para o parceiro e sendo a plataforma de escolha de parceiros maiores, mais robustos e mais ativos. Então, isso, de fato, é o desenho estratégico que a gente vislumbra para esse canal. Perfeito. E como que vocês veem a atuação dos bancos menores? Acha que ainda tem muito a se otimizar, por exemplo? O que pode acabar favorecendo vocês em relação a isso, né? Pode ser um bom mercado ainda também a se explorar? Sem dúvida. Quando a gente pensa no core business da Wiz, mais uma vez que é o balcões transacionando
produtos que são core dele, que deixam um pouco de lado seguridade. Quando a gente olha balanço de alguns bancos, inclusive listados, bancos menores, você vê que a importância de seguros no resultado, às vezes ela é até zero, até nulo, tá? E aí vem um ponto importante de falar, mas por que a WIS é importante para uma parceria? Por que os bancos não fazem o trabalho da WIS sozinhos? Acho que traz a mesa, tá? Enfim, fora a RIA que eu toco a diretoria de M&A, e eu sempre conto essa história. Existe uma procissão, um tempo entre as transações para elas saírem no M&A aqui da WIS. A gente sempre acha um target, falando de instituições financeiras, tá? Faz sentido, esse banco não transaciona nada de seguros, o resultado é muito pequeno, vamos lá conversar. A gente conversa e senta, e a dinâmica nossa de M&A aqui, a gente não é private equity, a gente não quer gerar valor pela transação, a gente quer gerar valor pelo negócio, operacionalmente falando. Então, a gente sempre constrói um business plan a 4 mãos, não tem problema, a gente pede alguns dados sobre o perfil do banco, o perfil transacional e monta um business plan de acordo com o nosso know-how do setor. E a gente fala, olha, para os próximos 5, 10 anos é isso que a gente vê, obviamente acoplado ao crescimento do próprio balcão, em conjunto, é sempre a 4 mãos, a gente vê que vale tanto aqui esse negócio de seguridade, a gente está disposto a comprar 40%, 49%, enfim, dependendo do banco em questão, dessa sua estrutura, com uma outorga de exclusividade de 10, 20 anos, no caso do Inter são 50 anos, mas em geral 10, 20 anos, que é o que a gente fecha, e a gente opera em conjunto. E o cara fala, a primeira resposta é sempre, olha, a gente fala, putz, mas tem isso tudo de valor aqui, então aí ele vai lá e apresenta para o conselho de administração do banco, o conselho fala, olha, legal, se tem esse valor, por que você não faz sozinho? E aí eles voltam para casa e tentam fazer sozinho. Só que é um negócio muito específico, é um negócio que realmente demanda know-how, demanda foco, demanda gente, demanda tecnologia, demanda plataforma, coisas que muitas vezes essas estruturas dos bancos não conseguem fazer. Então, mas a gente deixa aquele número cravado em pedra, que fica na cabeça do conselho de administração, que continua cobrando os executivos. Olha, vem cá, passaram-se 3 meses, 6 meses, cadê aquele número que você falou que dava para fazer, o que a WIS disse que dava para fazer? E, em geral, esse negócio não anda. Tá? Essa é a expertise, esse é o que acontece tipicamente. BMG foi assim, Inter foi relativamente semelhante, a gente já tinha uma conversa lá atrás com eles, acabou voltando à mesa em 2019, como eu falei, e ele já acaba voltando e bater na porta da WIS, falar, vem cá, vamos conversar de novo, me ajuda aqui. Então a gente está aqui para gerar valor em conjunto, tá? Um valor esse que mesmo comprando uma parte e ganhando, obviamente, uma parte do dividendo dessa operação, porque a gente faz a aquisição da companhia, mesmo mantendo 60%, ou enfim, 51% ainda do stake dessa companhia, os dividendos nesse cenário são muito maiores do que 100% do negócio que não existe. Tá? Então, isso é o que a gente acaba topando por aí no mercado. Tá? Quando você me pergunta de bancos médios, essa é uma realidade para a maior parte deles, sejam bancos regionais, estaduais, públicos ou bancos privados, bancos PF, bancos PJ, a gente vislumbra que, enfim, acho que o analista atento ao setor, atento aqui ao negócio da WIS, certamente já fez o dever de casa e viu essas oportunidades. Então, o nosso trabalho aqui nessa frente de crescimento inorgânico é estudar esses possíveis parceiros, potenciais parceiros, e tentar fazer uma transação que faça sentido para ambos os lados. A gente sempre quer fazer parceria de fato, gerando valor para os dois lados. Ele tem mais perguntas? Aí vamos lá, Alex. Guilherme, uma pergunta aí que a gente está vendo no mercado, mais recente, né, foi a aquisição do controle, né, da corretora, né, de seguros do BRB. Você que é diretor de M&A, né, ou seja, como que você observou esses bastidores dessa aquisição? Né? Como que foi aí essa aquisição e como que você enxerga essa sinergia do BRB que você também já falou um pouquinho aí mais por cima? Se puder detalhar um pouquinho e falar um pouquinho dos bastidores também dessa aquisição do BRB. Bacana. Não sei se todo mundo sabe, mas a matriz da WIS fica em Brasília. Tá? A gente originalmente é uma empresa de Brasília. A gente tem cada vez mais crescido aqui para São Paulo, eu fico em São Paulo, mas
Originalmente somos de Brasília, parte grande dos nossos executivos, dos nossos analistas são de Brasília, então a gente já é atento ao BRB há bastante tempo, principalmente nessa gestão atual que vem fazendo um trabalho interessantíssimo, realmente de muito sucesso. Mas disse isso para falar que, de fato, já era um target que estava aqui no nosso pipeline há bastante tempo, a gente conversava informalmente, mas, obviamente, é um banco público, então, para esse processo correr, ele precisa ser através de um processo competitivo público, um bid, para que faça tudo de acordo com todas as regras do Tribunal de Contas. Mas essa conversa com eles para falar, olha, tem bastante valor aí para ser destravado, já acontecia, tá? A gente esperava ainda ansiosamente para esse processo competitivo sair, acabou sendo lançado em setembro do ano passado, se eu não me engano, então foi um processo longo, tá? Mas muito bem estruturado, muito bem organizado, contratou o BTG e o Banco do Brasil como advisors para esse processo. Tá? Então, foi um processo que foi o mais organizado que a gente já participou, etapas claras, realmente baseado em não só no cheque, no tamanho do cheque que os contenders apresentaram, mas também em capacidade operacional de tocar esse negócio. Foi bastante interessante o processo de submeter a proposta vinculante, com valor, com tudo que ia ser agregado operacionalmente, plataformas, tecnologia. A gente fez uma proposta muito bacana, tinham 200 páginas da nossa proposta para o BRB, apresentando ponto a ponto daquilo que a gente vislumbrou de oportunidades. Tá? Foi um processo muito bacana e a gente acabou anunciando mais ou menos há um mês atrás, que a gente acabou se sagrando vencedor do processo. E de lá até aqui a gente estava no processo de negociação dos contratos definitivos, tá, com eles, o acordo operacional, o SPA, o acordo de acionistas, todos os contratos guarda-chuva que são de praxe nesse tipo de transação. Obviamente que isso aí é uma conversa que acaba demorando um pouquinho mais, porque você tem que ir ponto a ponto, são contratos longos, tá? Mas a gente conseguiu fechar na quinta-feira da semana passada e a gente está extremamente satisfeito, tá? Acho que ficou muito bom para ambos os lados. É um cheque muito importante, é uma transação que no final das contas, ali no centro da meta do earnout, foi precificada em 585 milhões de reais, é a maior transação que a Wiz já fez, tá? Mas de fato também é com um potencial enorme. Só para vocês terem uma ideia, essa estrutura da BRB Corretora já existe, embora com muita oportunidade de crescimento e melhoria, mas já lucrou no passado 85 milhões essa companhia. Então, a gente está falando de um negócio que já tem um perfil interessante de tamanho, e a gente está mirando um múltiplo de 11 até perto de 14 vezes que foi pago baseado no lucro líquido de 2020. Então, de fato, é uma transação interessante, com 20 anos de exclusividade para todos os balcões do BRB. Tá? Então, realmente, é algo que vai chegar jogando de forma importante para a gente. Agora falta o closing ainda, né? Isso foi só o signing, tem algumas condições precedentes. O mais importante dela tem CAD, tem aprovação do Banco Central. Nossas estimativas que aí até provavelmente perto de 45 dias, mais ou menos. Obviamente que não está na nossa mão, mais uma vez são prazos regulatórios. A gente acredita que até 45 dias a 60 dias tem o closing e aí passa a ser consolidado os números dessa nova companhia. Guilherme, como que fica a estrutura de capital para o crescimento da Wiz, né, após essa aquisição da BRB? Como que você considera esse principal ponto da estrutura de capital da companhia? Olha, a gente está falando, só para voltar rapidamente ao BRB, são 585 milhões de valor médio, são 300 milhões de upfront, tá? Cheque no dia do day after do closing. Hoje a Wiz tem algo como 250 milhões em caixa e zero dívida. Tá? A gente tem alguns eventos importantes de saída de caixa ao longo do segundo semestre. Então, quando a gente olha ao in desses fatores, a Wiz vai precisar sim de um nível de alavancagem, algo que nunca aconteceu até hoje na história da companhia. Sempre foi uma vaca leiteira, uma geradora de caixa muito grande. Até há pouco tempo a gente distribuía 100% de dividendos. Tem 2 exercícios que a gente reduziu para o mínimo estatutário, que são 50%, muito por conta dessa natureza de growth que a gente está vendo, esse crescimento inorgânico e transações que a gente coloca para dentro. Tá? Então, de fato, a Wiz vai se alavancar, tá? A gente já está em conversas
com algumas instituições financeiras para ver um instrumento, provavelmente uma debênture simples, 476 deve ser um instrumento que a gente vai seguir. Tá? E a gente tem falado que até uma vez EBITDA é uma alavancagem saudável para a companhia. Tá? A priori, não vai precisar disso tudo à primeira vista, quando a gente olha só a BRB, mas tem outras transações do pipeline que talvez podem sair aí até o final do ano, que demanda aí mais caixa. Então, de fato, mas na visão da companhia agora, a melhor a ser feita é a alavancagem mesmo por algum instrumento, debênture, como eu falei a priori. A gente não pensa, por enquanto, no follow-on, a gente acha que o papel ainda está descontado, ainda tem oportunidade de crescimento, acha que é saudável também para a companhia botar algum nível de dívida no balanço, já que não tem nada. E aí, de fato, o papel andando, cada vez mais destravando valor, a gente acredita que, segundo momento, um follow-on pode acontecer, com todo o pipeline andando aí de acordo com o que a gente tem de estratégia. Muito obrigado, Guilherme. Vou deixar para a Débora aqui. Perfeito, Alex. Eu quero entender, então, com toda essa notícia que você acabou de dar para a gente, quais que seriam, então, agora os potenciais investimentos para M&A? Assim, o que pode fazer sentido agora para a Wiz em relação a isso? Bacana. Olha, a gente, como tem falado bastante ao longo desse papo aqui, instituições financeiras, sem dúvida, é o número 1 da lista, tá? O que a gente chama de core do B2B2C. Mas o B2B2C ele não fica somente em instituições financeiras, tá? Não só em bancos. Tem outros balcões que a gente tem bastante interesse, porque tem oportunidade de transação, mais uma vez. A gente também fez uma transação relativamente recente, que é uma unidade de negócio chamada WizConseg, que tem como estratégia venda de seguros no balcão de concessionárias de automóvel. Tá? Ou seja, aproveitar a transação de venda de veículo na ponta, no ato que ela acontece nas concessionárias, para vender o seguro de automóvel, o seguro prestamista relacionado ao financiamento automóvel e outros produtos mais que fazem sentido relacionar nesse momento de compra e venda. Tá? Então, a gente fez a primeira aquisição de uma empresa chamada Barigui Corretora de Seguros, que foi o veículo de entrada nesse setor, mas essa estratégia, para a Wiz, só faz sentido se a gente continuar a ampliação dela. Então, hoje a gente tem algo como 50 concessionárias advindas dessa transação, mas para a gente tem muito mais potencial e de fato, um setor extremamente pulverizado que carece de organização e carece de foco para a venda de seguros. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui também nos bastidores para outras transações de M&A, possivelmente para esse setor, para colocar mais lojas para dentro da WizConseg. Então, sem dúvida, também é uma visão estratégica de M&A. Tem outro setor que a gente vem falando, que é o terceiro/segundo em importância, que é um caso parecido com a WizConseg, que é o setor imobiliário. Tá? Quando a gente olha o setor imobiliário, também vem com transações de potencial altíssimos para venda de seguros, crédito e outros produtos correlatos que a gente gosta e tem expertise e know-how. E, de fato, também é extremamente pulverizado. Então, como você vê, imobiliárias espalhadas pequenas pelo Brasil inteiro, ou até de médio porte, que não tem uma organização para vender seguro acoplado, seguro habitacional, seguro residencial, mesmo para o momento do crédito imobiliário, é algo extremamente doloroso para o cliente final. Ele tem que achar um apartamento, quer comprar, ele tem que ir até o banco dele, só tem uma cotação de crédito imobiliário, aquilo fica extremamente pulverizado, se perde no meio do caminho, tem muita perda de oportunidade, e a gente vislumbra aqui também o potencial de, mais uma vez, juntar uma plataforma, algum tipo de one-stop shop que você consiga fazer tudo e deixe na ponta, deixe na mão da imobiliária, Power by Wiz. Tá? Então, a gente tem olhado e estudado bastante o mercado, possíveis parceiros para entrada nesse setor, que nem foi como isso consegue, algo que a gente pretende, aí, no futuro próximo, colocar para dentro da companhia e ter como oportunidade de crescimento inorgânico também. São esses três, tem acho que outros setores que podem trazer frutos para a companhia, mas são um pouco menores, tá? Então, sempre pautando em cima das transações, esses três acho que são os principais agora.
Perfeito. Bom, sempre que tiver uma novidade aí, já puder confirmar alguma coisa, conta com a gente aqui para poder já vir falar com os investidores, portas abertas aí para vocês, tá? Mas continuando aqui o nosso papo. Bom, mesmo sendo small cap, você mesmo falou, né, que vocês pagam sempre dividendos, inclusive reduziu agora um pouco o valor para, né, para o que está definido aí no estatuto de vocês, mas fala, tem alguma coisa já programada para esse ano? Como que está isso? A gente teve, a nossa DataX foi em abril, então a gente de fato distribuiu 50% do exercício 2020, a gente dividiu em 2 parcelas, 30% a gente pagou em maio e os outros 70% vai pagar em novembro. Isso deu 61 centavos por ação, tá? Então, foi um nível bacana, acho que ao preço da época da Assembleia foi um yield de mais ou menos 8,5%, salvo engano. Posso estar aqui errando por poucos por cento para baixo ou para cima, mas acho que foi isso. Então, de fato, para o investidor também que bota na carteira dividendos, é um papel interessante. Entre 2014 e 2016, vocês tiveram um problema em relação à governança corporativa da companhia, devido ao superfaturamento de alguns contratos que não aconteceram. Isso já é totalmente página virada ou vocês ainda sentem reflexo disso em relação a valor de mercado? Olha, Débora, na verdade, só para esclarecer, o que aconteceu foi um processo de busca e apreensão na companhia, ano passado. Só que é importante pautar mais uma vez, a gente sempre pontua sobre isso. A Wiz, ela é vítima nesse processo, tá? O caso é de administradores da companhia desse período, que de fato tinham contratos de fornecedores noteiros, que é dessa forma que eles chamam, que geram nota, mas não prestam serviço. Isso foi para benefício exclusivo individual desses administradores. Na verdade, sim, isso é o processo, tá? Não posso falar sobre o que é, mas isso é o que diz o processo. De antigos administradores que já não estão mais na companhia, tá? Há muito tempo. Fornecedores também que não prestam serviço para a companhia desde essa época. Então, de fato, é um processo que já ficou para trás. A Wiz colabora 100% em relação a esse processo todo. E, mais uma vez, a Wiz é vítima desse processo, dessa investigação, tá? Então, para a gente já são águas passadas, mas a gente instaurou um comitê de investigação completo, independente, que continua fazendo o trabalho full-time aqui dentro, observando e estudando todos os fornecedores antigos, tudo que possa ser algum tipo de risco. Tá? A gente vem com os maiores níveis de governança corporativa no mercado, a gente está sempre procurando blindar a companhia nesse sentido, e esse comitê está instaurado desde então e continua trabalhando para garantir que a companhia consiga 100% cristalina. Obviamente que foi um processo chato, que acaba arranhando um pouco a imagem, mas a gente, desde então, 100% à disposição para falar com qualquer um sobre esse ponto e colaborando com as autoridades em tudo que a gente puder. Perfeito. Bom, vocês têm hoje uma baixa necessidade de ativos e uma baixa necessidade também de investimentos de capital, ou seja, capital imobilizado, né? Vocês consideram isso um diferencial vantajoso no mercado? Olha, sem dúvida, a companhia é muito asset light, né? Então ela tem uma natureza de precisar de pouco, a gente é intensivo só em pessoal, capex muito baixo, isso acaba trazendo margens muito saudáveis, grandes da companhia, perto de 50% de margem EBITDA, tá? Isso sem dúvida é um diferencial, gerador de caixa muito grande. Nesse momento agora ela não é mais uma vaca leiteira como foi no passado, que gerava o caixa e distribuía, era uma operação muito monoestruturada. Agora, de fato, a gente busca ser muito mais amplo, então isso gera uma necessidade de caixa, por isso que a gente vem retendo dividendos, tá? Mas pensando só no crescimento e perpetuidade da companhia. Mas, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito grande e tem uma natureza de expansão de margens que é uma dinâmica específica do setor, porque quando a gente fala de corretagem de seguros, principalmente, tipicamente esses produtos de seguro eles têm recorrência. Então você tem ali um capo inicial que depois ele acaba se diluindo no tempo, porque os clientes continuam pagando essas apólices, que é o que a gente chama de geração de estoque, ou no caso de o contrato acabar, o run-off da carteira, porque o cliente contrata o seguro e continua pagando, alguns deles como habitacional, vida, alguns produtos patrimoniais que têm duração plurianual. Então isso acaba trazendo
uma dinâmica de alavancagem e evolução de margem que é super saudável, sem dúvida nenhuma. A Caixa Seguridade quer sair de 25% da UIS, de acordo com o fato relevante, né, da própria Caixa Seguridade na semana passada. Como que você enxerga a base acionária da companhia? Assim? Pode virar uma corporation, assim, de repente? Você enxerga isso como positivo? Olha, de fato, foi um anúncio feito pela Caixa Seguridade. Lembrando que a Caixa Seguridade possui 48% do capital da Caixa Seguros Holding, tá? E a Caixa Seguros Holding detém 25% do capital da UIS. Hoje, a Caixa Seguros Holding, em conjunto com a FENAI, com a Integra, que é o veículo da FENAI, tem 51% somados e são o bloco de controle da UIS. Tá? De fato, quando você olha o posicionamento da companhia, da UIS, e o posicionamento mesmo da Caixa Seguridade, são um pouco desconectados. Tá? Então, esse anúncio que a Caixa Seguridade fez, que tem a visão de desinvestir em companhias que não sejam core dela dentro do balcão da Caixa, faz todo sentido, e a gente já vê isso um pouco no nosso dia a dia. Tá? Para a gente, eu acho que para o management da companhia, faz muito sentido colocar investidores que estejam mais no dia a dia, que agreguem, procurem gerar mais valor aqui no dia a dia desse novo posicionamento e dessa nova vertente de crescimento que a UIS tem. Tá? Então, é interessante para a gente. Sobre como vai ser o formato de desinvestimento da CSH, lá da Caixa Seguridade, para mim é um pouquinho difícil de dizer, porque a posição é deles, então, de fato, o formato da venda é um pouco difícil de falar sobre ela, mas, sem dúvida, se vier um investidor estratégico que colabore, que ajude com esse posicionamento, que abra portas para novos negócios, é muito interessante. Tá? Mas a visão também de virar uma corporation pode ser bacana também. Eu acho que a companhia tem executivos incentivados, meritocracia existe na companhia. Acho que o sentimento de dono aqui do management é muito grande. Então, acho que a gente vai estar bem amparado em qualquer um dos dois caminhos. Uhum. Guilherme, olha só, eu quero até trazer aqui uns comentários do pessoal que está participando aqui no portal. Aliás, claro, no nosso portal e no nosso chat aqui no YouTube, eu já quero agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui acompanhando. Mas tem gente aqui otimista em relação a isso, está dizendo aqui o Ramos, podem falar o que quiser da UIS, mas os caras estão se mexendo, toda semana tem novidade, logo, logo o efeito Caixa Econômica Federal no balanço já se dilui. E aí tem uma pergunta aqui também do Diego Paganini, ele diz assim, boa tarde, Guilherme, está no radar da UIS fazer parceria com grandes redes varejistas para seguro de celulares? Obrigado pela pergunta. Olha, como eu falei aqui quando a Débora me perguntou sobre os principais potenciais de M&A, de crescimento inorgânico, eu não citei os varejistas, acho que eles ficam um pouco no quarto, quinto ali, porque lembrando que a gente é um business de corretagem de seguros, e o prêmio desses produtos são prêmios baixos, então são tickets pequenos e são muito pulverizados também. Então, de fato, são transações que agora não é um quick win para a companhia, não é um foco imediato, porque a gente vislumbra oportunidades maiores com balcões, com transações mais potentes, com mais oportunidades de crescimento, de ampliação, de resultado nesse momento da companhia, que é algo que a gente busca. Né? Todo mundo sabe que essa perda do contrato com a Caixa deixa ali um buraco em faturamento da companhia que a gente precisa preencher com outras transações. Obviamente, com as empresas, as unidades de negócio que a gente tem hoje estão crescendo, vão fechar parte desse buraco, cada vez mais transações, mas transações pequenas acabam dando o mesmo trabalho que transações grandes, né? Então, para o time de M&A, para estudo, para todo esse pipeline de M&A. Então, não é o foco agora, mas obviamente que a gente não descarta, só não é o momento agora. Só mais uma pergunta para a gente encerrando aqui, se dirigindo para a nossa reta final do nosso papo aqui, Guilherme, é que o Vinícius Esteves perguntou o seguinte, Guilherme, a Caixa está querendo sair do braço de seguros do Banco Pan. A UIS possui interesse nessa fatia do Banco Pan? Olha, a gente gosta bastante do balcão do Pan. Eu acho que tem um tamanho muito bom, tá? Grande, tem oportunidade de crescimento. Obviamente que é um possível target, tá? A gente olha e
se coloca à disposição do PAN para entender e ajudar o que for possível, tá? Mas estão tentando responder de forma direta, é um balcão que interessa ao IS, mas obviamente que isso, como muitos outros balcões interessam, depende de uma série de fatores de negociação. Maravilha, quero muito, muito agradecer aqui a tua participação, Guilherme, conosco. O BMC Business tem essa intenção de realmente conseguir estreitar os laços aí com os investidores, ter esse bate-bola aqui, inclusive ao vivo, esclarecendo algumas dúvidas aí sempre que possível. Então fica aqui o espaço para também outras vezes, outras oportunidades, qualquer novidade que vocês tiverem na WIS, venham aqui contar para a gente aqui no BMC Business. A gente está aqui para isso, então fica aí suas considerações finais para os investidores, para poder a gente encerrando aqui esse nosso papo. Muito obrigado, Débora, BMC Business, foi um prazer participar. Eu acho que a WIS é um case não trivial de se acompanhar, tem bastante informação, tem bastante unidade de negócio diferente cada vez mais, tá? Mas a gente vê que o interesse vem crescendo. A gente trabalhou nos últimos 2 anos sempre com essa visão de diversificar a companhia, de colocar mais negócio para dentro, de não parar a locomotiva, tá? Eu acho que demorou um tempo para o mercado entender um pouco, tirar um pouco daquele medo de caixa, mas a companhia vai morrer, o que vai acontecer. A gente sempre disse que a gente, independente do que aconteceria com a caixa, a companhia seria vivíssima. A gente sempre disse isso, mas a gente entendia o momento de mercado, realmente era um contrato bastante relevante, e entendia que a gente tinha esse tipo de insegurança sobre o futuro da companhia, embora a gente sempre tenha falado. Então, a gente vê que o mercado está cada vez mais atento, acho que a apreciação do papel fala um pouco sobre isso, mas, mais uma vez, a apreciação do papel, a ação, tudo isso são outputs do trabalho que é feito aqui dentro da companhia. E o que mais importa, acho que é o recado para o investidor, para quem acompanha, é que o trabalho segue incansável, tá? Acho que a gente tem um corpo, tanto de diretores quanto um corpo da companhia de colaboradores que é extremamente capacitado. A gente tem um material humano riquíssimo e muita gente com vontade de fazer acontecer. E isso não mudou nada dos anos com a Caixa, daqui para frente. Então, acho que todo mundo pode esperar um trabalho muito duro, todo mundo totalmente incentivado de continuar fazendo a companhia crescer e focado em deixar essa locomotiva azeitada e de pé. Então, acho que o reconhecimento de que a gente tem feito muita coisa, cada vez mais anúncios, é isso que a gente espera que a gente continue fazendo, tá? Gerando valor para a companhia, gerando valor para o investidor, para o nosso acionista. E acho que, sempre mais uma vez, falando também do ponto de vista GRI, abertos a explicar, apresentar o case, tirar dúvidas, o que todo mundo precisar, pode contar com a gente. Perfeito. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada. Então, fica aqui já um convite para uma próxima. Até uma próxima, então. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Esse foi o Guilherme Aguiar, diretor de Relações com os Investidores e também de M&A da WIS. Espero que vocês tenham gostado aí sobre esse papo da companhia, sobre a companhia. Agora também para poder falar mais sobre o setor, claro, também um pouquinho mais sobre a própria WIS, passar um outro olhar aí, né, de mercado. Vamos conversar com o Thiago Ribeiro, que é investidor profissional, já está aqui com a gente, acompanhando esse papo desde o início do programa, que eu já vi você aqui no nosso chat. Muito obrigada, seja bem-vindo aqui, Thiago. Obrigado pelo convite, Débora. Estava acompanhando aqui o super bate-papo de vocês com o Guilherme, muito rico para mim e acredito para os demais investidores da companhia também. Perfeito. Até com notícias saindo aí, né? Algumas notícias, algumas novidades aí que ele acabou antecipando aqui pra gente. Mas vamos lá, Thiago, me fala o seguinte. A WIS anunciou, né, que foram concluídas essas negociações, né, dos termos e condições de parceria estratégicas com a BRB, que ele, inclusive, explicou muito bem aqui para comercialização de produtos de seguridade, né, por meio dos canais de distribuição da BRB. Essa é apenas uma das movimentações da companhia, né, que inclusive perdeu recentemente a Caixa de Seguridade, ele também explicou bastante aqui sobre isso, mas chegou aqui, a Caixa de Seguridade, lembrando, chegou a corresponder 70% das receitas, né, operacionais e da seguradora. Para onde vai a WIS agora, na tua opinião? Bacana, Débora, ótima pergunta. Eu, até março desse ano, eu tinha um grande preconceito com a WIS. Como me falavam de WIS, eu já associava com a corretora da Caixa, um contrato que tinha prazo para acabar, um contrato que não manteria as mesmas condições anteriores. Então, eu basicamente não
não olhava para a companhia. E quando eu fui olhar o case de Wiza, me deparei com uma empresa totalmente diferente do que eu imaginava. Tá? Como o Guilherme falou, não é nada trivial o case de investimento de Wiza. É um case de investimento difícil de você compreender, porque são várias unidades de negócio. Tá? É um negócio que normalmente a gente não está acostumado a acompanhar, que é o business de corretagem de seguros. Tem algumas características únicas, como empilhamento de receitas. A gente só tem um par na bolsa, né, que nem é comparável, que é a Alper Corretora, que é outro bicho, seguros corporativos, e que na minha visão está com preço e valuation bem diferente da Wiz e tem menos qualidade no negócio. Eu acredito muito mais no case de investimento de Wiz. E quando eu fui estudar, eu vi uma empresa com management muito bom, tá? O CEO da companhia, o Guilherme, demais diretores, heads de unidade de negócio, pessoal muito preparado, tá? Uma companhia com mercado endereçável gigante. O mercado de seguros é subpenetrado, as instituições financeiras, como o Guilherme falou, têm na receita de seguros pouco, né, do total de lucro ali, então elas exploram pouco, e mesmo outros balcões que a companhia está iniciando aí seu trabalho, como concessionárias e o mercado imobiliário, que deve surgir algo em breve. Então, a empresa tem um track record de entrega de resultados bem consistente. Em Inter, né, fizeram, acho que, um grande negócio, compraram ali o stake, se eu não me engano, aproximadamente aí 140 milhões. Hoje em dia vale, sem sombra de dúvidas nenhuma, pelo menos 10 vezes isso. Tá? E com o BMG parece que é um negócio bastante promissor. BRB agora fecharam um grande negócio. Então a companhia vem entregando o que vem prometendo, tem um mercado endereçável gigante, e com essa mudança de controle pode destravar muito valor, porque melhora muito a governança. Né? Você tem um acionista de referência, alguém que entende do setor, e possibilita a Wiza ter um crescimento ainda mais acelerado. Então, na minha visão, uma das grandes assimetrias da Bolsa, né, até aqui um disclaimer, não é recomendação de compra nem de venda, né, a minha maior posição, uma das minhas maiores posições na pessoa física, mas então eu vejo uma grande assimetria, uma companhia bem gerida, bem tocada, com mercado endereçável gigante e muita oportunidade para endereçar no médio e longo prazo. A empresa, Thiago, também ganhou fôlego, né, fechando essas outras parcerias e dobrou de valor de ação ultimamente, né? Você acha que o papel ainda tem espaço para ganhar mais força, para subir mais? É sempre difícil falar isso, né? Eu acho que cada investidor tem que fazer a sua análise. Mas indo aos números, Débora, respondendo a sua pergunta, a Wiza a R$6 ali, 6 e pouco, valia basicamente 800 milhões de reais, tá? E ela tem receita, meio que um valor a ser recebido no futuro da operação da Caixa, tá? Com VPL aproximadamente ali de 400 a 500 milhões. Se você soma somente a participação de 40% na Interseguros, né, a gente já vai para um valor muito acima disso. E tem o Wiz Parceiros, que é a maior plataforma aberta de venda de consórcios no Brasil, crescendo bastante, 40% do BMG, agora aí 50,1% do BRB, tem um braço de seguros corporativos que deve apresentar melhores resultados de agora em diante, que é a Wiz Corporate. Enfim, tem a Wiz Consegue, que tem um crescimento endereçável, tem um braço de imobiliário para surgir. Então, o valor de Wiz ali na tela era muito distorcido, né? Uma grande oportunidade aí para quem conseguiu achar aquilo, e ainda é uma grande oportunidade, né? Eu falo sempre, o investidor, ele nunca tem que pensar por quanto que ele comprou a ação. O único preço que existe é o de tela. E se eu estou comprado na ação nesse preço, é porque eu compraria novamente, né? Então, eu acho que é uma das grandes assimetrias da Bolsa. É um negócio que conjuga valuation atrativo, crescimento e um negócio de muita qualidade, de margens altas, gerador de caixa. Então, eu acredito bastante no case de investimento de Wiz. Perfeito. Você, agora falando de uma forma mais geral, você acredita que mais um aumento recente na taxa de juros, como a gente acabou de ter agora, pode favorecer empresas como a Wiz? Eu acho que tem um impacto neutro assim, para a Wiz, tá? Tem um impacto talvez no crédito que ela vai pegar, né, na debenture, talvez aumente um pouquinho esse custo de capital, mas isso não é relevante para o case de investimento. E no operacional mesmo ali, nas unidades de negócio, eu acho que isso é muito pouco representativo. Eu acho que nesse case aqui a gente pode considerar como neutro e não entrar na análise de taxa de juros, não. Mas para as seguradoras, Débora, é relevante, tá? As taxas de juros mais altas fazem elas rentabilizarem mais o caixa e com isso terem uma receita financeira bem bacana que contribui para o resultado consolidado delas. Perfeito. Thiago, você acompanhou o nosso papo, só voltando um pouquinho aqui no nosso papo com o Guilherme, o que você achou dessa questão da alavancagem que ele acabou explicando para a gente que deve acontecer agora com a companhia?
Achei super positivo, né? Na minha visão como acionista aqui, já expus isso para a companhia, a Wiz não devia nem pagar dividendos. É uma empresa com mercado endereçável grande, ela tem que crescer e explorar esses balcões. Então, com essa alavancagem, primeiro que melhora o balanço, porque quando uma companhia pega a dívida, ela tem um nível de despesa financeira, com isso vai diminuir o lucro e aí paga menos imposto. Tá? Então, tem uma eficiência tributária melhor. E a Wiz está cheio aí, tem um pipeline grande de crescimento, tem muita instituição financeira, muita concessionária, muito imobiliária para ela conversar. Então, eu acho que ela tem que usar o balanço e alavancar para conseguir endereçar esses balcões e ter crescimento e entregar mais valor ao acionista. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, Thiago. Muito obrigada mesmo. Já conto com você aqui nas próximas oportunidades para a gente falar mais de mercado, falar mais dessas companhias aí da B3. Obrigada mesmo, até uma próxima. Sempre um prazer, Débora, sempre disponível aqui para vocês. Maravilha. E é isso aí, esse foi o Thiago Ribeiro, que é investidor profissional, ajudando a gente a levar para vocês informação que gera valor aos seus investimentos. Agora a gente vai continuar falando um pouco aí dos resultados da última temporada de balanço de 2021. Né, Alex? Está preparada? E vamos começar hoje falando de Grupo Mateus, que, aliás, só no mês de maio acrescentou 4,8 mil metros quadrados em área de vendas. Olha isso, né, Alex? Conta aí pra gente. Vamos falar então como é que foi esse primeiro trimestre aí da companhia. Bem legal, Débora, falar um pouquinho sobre o Grupo Mateus, né? Um case que, para quem é do Nordeste, né, a Débora provavelmente deve conhecer, Norte e Nordeste do Brasil, é um dos maiores cases, né, relacionados ao atacarejo, para quem é do setor, chama de cash and carry, né? Ou seja, um setor que cresce muito, né? E principalmente o Grupo Mateus está praticamente sozinho quando a gente fala das principais, né, não só as principais cidades, mas as cidades pequenas, né, do Norte e Nordeste do Brasil. A gente está falando de cidades de 10, 5 mil habitantes, onde também o Grupo Mateus também tem uma cadeia logística muito forte que a gente também vai destacar nessa apresentação. Então vamos falar aqui, Débora, vamos colocar a apresentação na tela. Vamos lá. Para a gente falar, além dos resultados do primeiro trimestre, né, quais são as vertentes de crescimento, né, do modelo de negócios do Grupo Mateus. Tá? Um IPO também recente aqui na Bolsa. Né? Não tão recente, mas também poucos acionistas conhecem o case. Né? Então a gente tem um destaque aqui no primeiro trimestre, a gente tem 4 destaques aqui financeiros, né, também um operacional que a Débora comentou, um pouquinho mais sobre a abertura de loja. Né? Então a gente traz aqui o crescimento de receita bruta de 36%, relacionado aqui ao primeiro trimestre de 2020. A gente está falando de 3,8 bilhões de reais no período, um crescimento de mais de 41% do EBITDA ajustado versus aí o primeiro TRI, dá em torno de 220 milhões no período e também, claro, lucro líquido, né, um crescimento de quase 54%, 157 milhões de reais no período e também 43 lojas inauguradas nos últimos 12 meses. A gente está falando de 26 lojas em novas cidades, ou seja, a companhia não só aumentando participação em cidades onde ela já possui, mas ao mesmo tempo também destravando valor em novas cidades, como a gente está falando. Tem diversos modelos, né? Tem as lojas da Camino, né? Ou seja, lojas que são mais voltadas para cidades menores e também, claro, né, as lojas do Mateus, né, que são lojas grandes, né, atacarejo, que também são presentes nas principais cidades ali no Norte e Nordeste do Brasil, onde também ela compete principalmente com o Açaí, né, para quem acompanha, né, fez aí, né, um spin-off da unidade ali do Pão de Açúcar. Né. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse crescimento, né, aceleração e expansão do número de lojas do Grupo Mateus no próximo slide, que também fala da participação do faturamento referente a essas novas lojas, ou seja, a gente está falando em torno aqui de 34% de crescimento de número de lojas. Né? Então a companhia, no primeiro trimestre de 2020, ela contava ali com 127 lojas, agora a gente está falando em 176 lojas. Né? E de acordo com a companhia, isso é apenas o começo, né? Então eles querem ainda ampliar ainda mais, tem um pipeline muito forte de crescimento e ao mesmo tempo a gente vê que a participação sobre o faturamento da companhia cada vez mais fica aí bem mais evidente as novas lojas. A gente fala de novas lojas, a gente fala justamente de lojas de até 3 anos de existência. Né? Então, hoje, corresponde em torno de 38% da participação referente a faturamento em lojas em até 3 anos de existência. E após isso, a gente está falando de lojas de 3 anos ou mais, em torno de 62%, né, da participação sobre o faturamento. Então, aqui no próximo slide, a gente vai destravar um pouquinho mais sobre a receita bruta da companhia, foi um dos principais destaques que a gente falou no primeiro slide, mas a gente trazendo aqui que principalmente a crise, né? A gente falou, mas a crise ali na primeira onda, no segundo trimestre de 2020, foi muito impactada as principais empresas da Bolsa. Né? O que aconteceu com o Grupo Mateus foi justamente ao contrário, né? Ou seja,
o atacarejo ficou cada vez mais presente, as pessoas consumiam, né? Ou seja, é um serviço essencial. Então a gente viu um crescimento tanto do pré-pandemia ali no primeiro trimestre de 2020, quanto ali no segundo tri, no terceiro e no quarto tri, ou seja, esse número foi ascendente. E agora, falando aqui no primeiro trimestre de 2021, esse número só ficou abaixo, né, do terceiro e do quarto trimestre, mas ficou acima do segundo tri, chegou a um número de 3,7, quase 3,8 bilhões de reais, um crescimento de 36% comparado ali com o primeiro trimestre de 2020, ou seja, números muito sólidos, muito consistentes e também com o mercado em expansão, né, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. Tá? Então aqui a gente vai trazer um pouco mais no próximo slide sobre receita trimestral por formato. Né, a companhia ela tem 4 principais pontos para ser explorados aqui quando a gente fala de receita. Primeiro a gente fala sobre atacarejo, né, que a gente chama aqui de cash and carry, que é a principal frente, né, de crescimento da companhia. Um crescimento de 46%, quando a gente chama aqui de same store sales, né, venda das mesmas lojas, um crescimento de quase 10%. Né. Na parte do eletro, um crescimento mais expressivo de todos, é um crescimento de 63%, e quase 30%, 29,1% de same store sales. Né. E ao mesmo tempo a parte do varejo também surpreendendo positivamente, crescendo 38% de um same store sales, ultrapassando um pouquinho mais de 10%, 10,1% de vendas das mesmas lojas. Tá? Então a receita também crescendo muito forte e a venda externa também por si só aumentando 8%, ou seja, todas as principais vertentes da companhia aumentando de forma muito significativa. E por isso a gente vai trazer no próximo slide a principal explicação, né? Ou seja, qual que é a grande explicação, né, do próprio grupo, né, Mateus, crescer e também ficar um player muito relevante nessa região e porque um outro player como o Açaí e outro grande atacarejo não consegue fazer, né, na mesma velocidade, na mesma complexidade de atender cidades menores e também ao mesmo tempo ligar as grandes capitais. Então a principal explicação que a gente chama, né, que a própria companhia coloca é o adensamento de rota multicanais, né, ou seja, a gente traz aqui nesse gráfico principalmente, né, ou seja, a complexidade, né, ou seja, a gente está falando de toda a logística, né, de toda a cadeia logística, como CD, distribuição, né, em relação ao abastecimento das lojas, no norte e nordeste do Brasil tem uma certa dificuldade em relação à infraestrutura, né, em determinadas regiões. Então o próprio Grupo Mateus criou, né, uma cadeia logística, uma malha logística muito forte, que ele consiga abastecer todas as cidades, ao mesmo tempo ter, né, centro de distribuição, né, seus CDs estrategicamente localizados, para justamente atender as lojas e também não ter um custo tão elevado, né, com a logística. Então a gente consegue observar aqui entre a cidade A e a cidade B, como eles colocaram um exemplo, em torno de 70 quilômetros. Né? E também, até lá, eles conseguem, né, nesse meio termo, obtiver aí sinergias e também, eles colocaram aqui um exemplo, né, cidade C, 100 quilômetros de distância. Então eles conseguem fazer esse adensamento de rota, ou seja, colocarem, né, enfim, todo o tipo de frota, justamente, qual que vai ser o caminhão utilizado para abastecer um determinado tipo de loja? Você acha que o caminhão vai ter que ser desse tipo? Será que ele vai ter que passar para outra cidade? Na volta ele voltar para um CD, para ele não voltar vazio, né? Ou seja, ele aproveitar, ter uma sinergia com as lojas, com a cadeia de abastecimento, também, consequentemente, diminuir o custo, né, ao longo do crescimento de novas lojas. Né? Então a gente traz aqui no próximo slide, de uma forma muito mais simples, né, de uma forma muito mais visual, esse adensamento de rota. Né? Então a gente está observando principalmente a rota real, né, em adensamento. A gente está falando aqui de um faturamento da rota em 2019 que girava em torno de 264 milhões de reais. Já em 2020, a gente está falando de 456 milhões de reais. E olha a estimativa da rota completa da companhia, né, que dá em torno de 1,2 bilhões de reais. Tá? Então a gente está falando de um crescimento muito, muito exponencial, justamente, né, para as inaugurações futuras, ou seja, novas lojas que vão entrar nessas rotas, ou seja, o caminhão ele passava por ali, não tinha nenhuma loja ali no meio desse entorno. Agora estão, né, inaugurando lojas de acordo com essa rota, né, que sai ali de Belém, né, e também passa por diversas cidades, né, principalmente ali, né, no Pará, que é essa rota aqui que engloba. Né? Então são diversas cidades e são lojas ali que inauguraram tanto em 2021, né, a gente está falando aqui em torno de 3 lojas, e também inaugurações futuras, né, que são praticamente aqui 3 lojas também, né, e também as lojas já existentes, né, ou seja, são lojas aí que já são conhecidas, né, que tem um pouco mais de 3 anos de existência, que vem englobando principalmente nessa nova rota, tá, de endesamento. Tá? Então, passando aqui para o próximo slide, todo mundo já ficou ciente em relação, né, à logística da companhia, que é um ponto muito principal, que vai justamente trazer uma leitura aos resultados, né, o desempenho financeiro. A gente está falando de CAPEX, né, ou seja, a gente está falando de um 142%, né, de crescimento em relação a investimentos. A companhia ela coloca esses investimentos em relação à reforma, manutenção, obras em andamento, né, terrenos, ou seja, o land bank tem que estar muito
já feito, ou seja, a companhia precisa já ter os terrenos muito bem localizados, estrategicamente de acordo com a rota, como a gente comentou anteriormente, então esse dinheiro também vai para a compra de terrenos. Também infraestrutura, né, de retaguarda e também lojas inauguradas, né, ou seja, a companhia investindo forte em relação a novas lojas. E também o EBITDA que passa muito claro sobre isso, né, a gente está falando de novos crescimentos de novas lojas, adensamento de rota, sinergia, claramente o EBITDA da geração de caixa operacional vem aumentando de forma significativa, a gente está falando de um crescimento de 42%, lucro líquido com 54%, lucro bruto também crescendo 33%. Tá? E aqui a gente traz a demonstração de resultados, né, no próximo slide. Então a gente consegue falar de alguns números aqui que a gente já repetiu aqui, né, EBITDA, lucro bruto, a gente vê toda a linha, né, de resultado financeiro da companhia comparando o primeiro trimestre de 2020 com 2021. Tá? Então a gente está falando aqui de um lucro líquido com a margem líquida crescendo meio ponto percentual e a margem EBITDA crescendo 0,2 pontos percentuais também na mesma ordem. Tá? E aqui a gente traz no próximo slide para falar da estrutura de capital, né, da companhia, a gente sempre destacando, né, ou seja, olha a diferença, né, da companhia em relação à caixa, né, caixa equivalente de caixa. Está falando de um crescimento, né, a gente tem o delta aqui, né, um crescimento de uma variação de 740%, ou seja, o caixa da companhia saltou de 213 milhões de reais para 1,796, né, ou seja, quase 1,8 bilhões de reais. Né, então a companhia ela cresceu o seu caixa de uma forma muito, muito forte, que traz, né, uma estrutura de capital muito robusta. Então a gente está falando aqui de uma dívida bruta, né, ou seja, que saiu em torno de 897 milhões para 572 milhões de reais, uma queda de 36%, que justamente a gente está falando e a companhia, né, saltou ali de 0,7 vezes para 1,2 vezes, né, a sua alavancagem. Né? Mesmo a alavancagem crescendo meias vezes, né, ou seja, a companhia crescendo ali menos de uma vez, né, dívida líquida por EBITDA, né, em relação aqui à alavancagem, o número está muito confortável, né? Ou seja, a companhia já está com esse número, com esse CAPEX muito bem endereçado em relação a novas lojas e esse aumento de alavancagem justifica aí principalmente o crescimento de novas lojas, adensamento aí de rotas e também, claro, a gente não destacou nessa apresentação, mas a companhia também está lançando, né, novos CDs e também a questão da planta, né, de panificação de pães e também, consequentemente, né, o CD aí que traz aí novas vertentes para a companhia, né, a questão de panificação também. A companhia também, ela destaca um principal ponto, no próximo slide a gente vai falar um pouco mais, que é o Mateus Mais, né? Ou seja, a companhia não deixa de investir em tecnologia, que é um principal ponto que os outros players também vêm trazendo, né? Ou seja, esse Mateus Mais, eles colocam aí que teve um lançamento no 29 de março, eles estão em piloto, né, esse projeto, já teve mais de 100 mil downloads, principalmente em São Luís, no Maranhão, e também eles trazem um cashback 100% financiado pela indústria, tá? Então esse é o principal ponto, pode dizer que é um super app, né, que a companhia vem desenvolvendo junto com seus parceiros. E aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o status de operações de sustentação do nosso negócio, né, ou seja, do negócio do Grupo Mateus. Eles trazem aqui os 4 principais CDs, a gente estava falando ali da indústria de panificação, olha ela aí, 13.500 metros quadrados, né, e também o CD em Santa Isabel, no Pará, olha o tamanho do CD, né, 40 mil metros quadrados. Também um CD de hortifruti, mais de 13 mil metros quadrados, e também um CD em São Luís do Maranhão, a gente está falando de 20 mil metros quadrados. Tá? A gente está falando mais de 97.500 posições de pallets, né? Para quem é da área de logística sabe o tamanho disso daí. E também falando um pouco mais de expansão, né? A gente sempre falando sobre expansão em todos os slides, de crescimento de loja, né? Adensamento de rota, então esse slide aqui a gente vai falar justamente para o crescimento de lojas. Né? Então, para quem olhou, né, no ano de 2020, viu que justamente a loja, né, do Mateus cresceu de uma forma muito rápida, a gente está falando de mais de 40 lojas, para 2021 não vai ser diferente, tá? São mais de 40 lojas previstas para esse ano e também eles estão em torno aí de 4 lojas em formato de estrutura, ou seja, estão montando a loja ali nos estágios iniciais e depois ali em lojas que estão em acabamento, ou seja, lojas que estão próximas aí a serem finalizadas, são 7 lojas e também são 18 lojas inauguradas, tá? Principalmente ali em todo o Brasil, focando aí de novo, né, região norte e nordeste do Brasil. Enquanto isso, né, são 11 lojas em construção e 11 lojas em licenciamento de obras, tá? Então, ou seja, são próximas a serem construídas, tá bom, Débora? Então, esses são os principais pontos aqui de Grupo Mateus. Para quem não conhece, né, um case muito sólido ali no norte e nordeste do Brasil. Você já conhece, Débora? Algumas lojas ali eu conheço agora, porque você falou realmente, eu não conhecia pessoalmente, né, Grupo Mateus, até que já faz um tempinho que eu estou aqui em São Paulo, mas certamente, Alex, quando eu for lá de férias no final do ano, vou atrás de conhecer pessoalmente o Grupo Mateus, agora que já conheço muito bem todos esses outros números aí do grupo, né? Vamos lá, vamos falar agora dos números. Vamos falar um pouquinho do primeiro trimestre de Carrefour, né? Que aí
Vamos falar do Carrefour, Débora? Então vamos começar aqui para falar dos números do Carrefour, tá? Então vou colocar aqui a apresentação na tela. Para quem acompanha, né, o Carrefour teve um deal, né, teve um negócio junto com o grupo BIG, né, que foi um negócio aí que foi muito discutido durante o mercado, os analistas falando só que qual é o preço realmente, né, que o Carrefour deveria ter pago no BIG, né? Alguns analistas dizendo que esse preço foi muito alto, né? Alguns disseram que não justificariam isso, e muitos deles dizendo que esse valor que foi pago na aquisição foi muito justo, relevante aí, né? Ou seja, o pipeline de crescimento que o Carrefour vem endereçando, né? Não só ao case de BIG, mas também ao todo conglomerado aqui da companhia, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Quais são os principais modelos de negócio aqui do Carrefour. Então a gente vai trazer aqui no próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre isso, que foi mais um trimestre de forte desempenho, né, do Carrefour. A companhia teve um crescimento acima do esperado aí pelo mercado, pelo quarto trimestre consecutivo, né? Eles tiveram aqui um crescimento, uma diluição, né, de 2,4 pontos percentuais de diluição, né, de D&A multiformato em 2 anos. Também um forte crescimento de EBITDA de 25% de ano contra ano, né, com ganho de margem de 0,9, quase 1% de ano contra ano. E também vendas de alimentos online crescendo mais de 8 vezes em 2 anos, tá? Então é uma nova frente de crescimento da companhia. GMV está falando, né, volume transacionado na plataforma, né, da companhia, 741 milhões de reais, tá? Dessa venda de varejo online. E também maior digitalização e integração com os ativos fixos, ou seja, a famosa multicanalidade da companhia. Também eles têm um projeto, né, que chama ali de Carrefour Property, né, que é o projeto Pinheiros, né, para quem aqui de São Paulo conhece, que esse projeto vai impulsionar outras receitas com 495 milhões de reais ainda não recorrente, tá? E aí a gente trazendo aqui para o Atacadão, né, que também a gente estava falando, né, de Grupo Mateus ali na apresentação anterior, então para quem conhece o setor já conhece muito próximo ali o Atacadão e também o Atacadão.com, né, que é também o e-commerce ali do Atacadão. Essa evolução desse e-commerce cresceu 45%, tá, versus do quarto trimestre. E o EBITDA já chegou ali, saltou de 8,6%, saltando para 755 milhões de reais, e também uma expansão de 10% a 12% nos próximos trimestres, com a abertura de 45 novas lojas em 2021. Grupo Mateus, para quem lembrou ali, abrindo 40 lojas e Atacadão crescendo em 45 novas lojas, tá? Em crescimento total, 17,5%, tá, dessa unidade. E também o Carrefour Banco, né, a parte financeira do Carrefour, acelerando aí o crescimento em 30% em março, ano contra ano, e o menor indicador de NPL, né, da história, né, ou seja, em relação aqui, principalmente em endividamento, e também a companhia crescendo 40%, né, o EBITDA de ano contra ano, com critério local, ou seja, ajustado pela companhia, tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre volumes, né, eficiência operacional da companhia. A gente tem aqui alguns números, né, os dados técnicos, como o SG&A, né, ou seja, despesas gerais administrativas, o EBITDA que a gente comentou também, o lucro líquido ajustado, né, também crescendo ali quase 5%. E um principal ponto que a gente vai destacar nessa apresentação aqui é a alavancagem e o endividamento, né? A gente estava falando aqui em torno de 5,7 bi, né, da companhia, que dá em torno ali de 1,03, né, vezes a dívida líquida por EBITDA. E também agora, né, se a gente considerar ali incluindo, né, os 920 milhões recebíveis, né, descontados em linha com metodologia aplicada por agências de risco, a gente está falando aqui, né, em torno principalmente de 6,7 bi, que dá em torno aqui de 1,19 vezes dívida líquida por EBITDA. A companhia tem 1,4 bilhões de reais de recebíveis não vendidos, né, e também vendas brutas, né, com gasolina, né, ou seja, considerando aí pós-gasolina, um crescimento aí de 14,2%, né, para mais de 18 bilhões de reais, tá? Para quem estava lembrando, no próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre o modelo ali do Carrefour Property, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse projeto na Marginal Pinheiros, né, era uma área ali principalmente de um grande supermercado do Carrefour que englobava ali, que fica próximo ali, né, do Rio Pinheiros, e eles trouxeram aí um projeto muito grande ali com a W Torre, né, que vai trazer um novo hipermercado, vão trazer uma área de 14 mil metros em área corporativa, com uma torre corporativa, uma torre mista, ou seja, uma torre comercial junto com uma torre residencial, vai ter um teatro, também vai ter uma área comercial e um prédio exclusivamente residencial. Para quem a gente está observando essa imagem, também conta ali, claro, com transporte público e, consequentemente, ali um parque, né, para ter uma boa convivência, uma comodidade muito melhor. Qual que vai ser a geração de valor desse projeto comparado, né, ao antigo business que eles estavam exclusivamente voltado, né, ao hipermercado? Hoje eles vão ter aí principalmente um maior aumento de tráfego, ou seja, vão transitar mais pessoas ali, consequentemente vai gerar maiores vendas, né, a gente está projetando uma rentabilidade 2 vezes maior
e principalmente também a gente está falando de área construída, olha o tamanho do projeto, a gente está falando de mais de 320 mil metros quadrados numa área construída total na capital de São Paulo, ou seja, um projeto muito grande e que pode aí englobar mais de 13 mil residentes e trabalhadores nesse uso complexo aí, misto, né? Ou seja, que vai englobar tanto o projeto comercial quanto o projeto residencial, tá? Esse benefício para o Carrefour vai gerar uma galeria 3 vezes maior, vai gerar um novo hipermercado, um novo modelo e também a companhia vai possuir 78% do terreno junto com a W Torre e um ganho reconhecido em outras receitas contribuindo para o lucro líquido reportado de 923 milhões de reais, como eu estava comentando antes, né, sobre a geração de caixa da companhia, junto com a posição de caixa, equivalente de caixa, que a gente está falando de um equivalente ali, um crescimento de 154%, e também colocando esse número, né, de toda essa energia, a gente chega ali no número próximo de 495 milhões de reais, como o próprio Carrefour comentou. Tá? Destacando aqui o principal ponto para falar sobre Atacadão, no próximo slide, aqui a gente vai falar um pouquinho, além daqueles dados que a gente comentou no primeiro slide ali, para falar sobre o Atacadão, para quem lembra, aquela visão geral dos business. Aqui a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre o crescimento das lojas, né? A gente traz aqui um crescimento ali no segundo TRI, né? O menor crescimento do período, né? Crescendo uma loja somente, mas olha ali, né? Olha ali no quarto trimestre de 2020. Eles vêm crescendo de uma forma muito rápida, abrindo 13 lojas somente no quarto TRI, ou seja, recuperando, né, toda a perda ali de abertura de lojas nos trimestres anteriores, lembrando que aquele período, né, era o período crítico do Covid. Né? Então agora, em janeiro de 2021 até março, eles já abriram 9 lojas somente no primeiro trimestre de 2021. Tá? Então a gente está falando de rentabilidade de acordo com a companhia em níveis saudáveis, aceleração no ritmo de abertura, né, como a gente comentou aqui, e também entrega rápida, né, disponível em 60 lojas e 3 estados, e crescimento consistente das vendas digitais, tá, de 45%, e também, claro, né, umas vendas robustas mesmo em um ambiente volátil. Aqui no varejo a gente vai falar um pouquinho do crescimento acima do mercado, né, da rentabilidade. A gente está falando aqui do mercado, tanto alimentar como não alimentar, crescendo muito forte. Principalmente, né, a gente está falando da margem, né, ficando em linha, né, ou seja, a gente estava em torno de 23,9%, agora ficando em 23,4% da margem bruta. O G&A também caindo, que isso é bom, né, caindo ali os custos gerais administrativos em 2,4 pontos percentuais. E a margem EBITDA, né, ajustada, ficando em torno de um crescimento, como a gente comentou anteriormente, né, um crescimento de quase 1%, 5,5%, com EBITDA de 267 milhões de reais no varejo. Tá? Aqui a gente trazendo para o próximo slide para falar sobre a parte digital da companhia. A gente está falando de GMV, né, com crescimento de 35%, né, ou seja, isso traz aí um crescimento de GMV alimentar de 8 vezes, né, a gente estava comentando isso também na primeira apresentação, ou seja, você anteriormente, antes da pandemia, muito difícil você ter comprado qualquer alimento, né, no canal digital, não só falando do Carrefour, mas qualquer aí e-commerce, né, isso era muito pouco falado, né, ou seja, será que você vai comprar, sei lá, qualquer tipo de produto alimentar pelo aplicativo, pelo site? Isso não era tão usual, não era tão comum. E a pandemia trouxe esse novo estilo, né, de consumo, esse novo hábito de consumo. E agora a companhia observou ali um crescimento que saltou de 24 milhões de reais em 2019, que antes não tinha essa pandemia, né, em 2019, e agora saltando para quase 200 milhões de reais, ou seja, a companhia saltando em 8 vezes, né, por esse novo hábito de consumo. E também essa nova experiência do consumidor, ele traz uma sincronização dos estoques com as lojas, ou seja, esse conceito que você consegue receber, né, em um cenário de tempo muito mais rápido, porque você está próximo de uma loja do Carrefour que possui esse produto e a companhia possui uma tecnologia que ela consiga sincronizar todo o estoque e trazer, né, o entregador, né, a logística mais rápida para você, em vez de pegar diretamente no CD que provavelmente estará mais longe de você, isso traz um ganho de escala, de uma diminuição de custo e, consequentemente, né, uma inteligência artificial da companhia e todos os seus processos para entregar no mesmo dia. Né? Parece simples a gente pedir qualquer coisa no aplicativo e receber no mesmo dia, mas por trás disso tem um back-office, tem um processo muito estruturado, né, muito robusto, para trazer isso com uma sinergia, né, com vendedores, principalmente eletrônicos. Né? Então eles trazem aqui, né, vendedores que fazem o social selling, né, a venda pelo WhatsApp, né, e também o uso de prateleira infinita, né, somente ali entregas, né, sortimento muito mais abrangente. Né? A gente está falando aqui de números de SKUs, né, os números de produtos. E aqui a gente traz, por fim, né, a gente traz aqui Banco Carrefour.
que também, né, algumas linhas, a gente está falando aqui de curva de provisionamento de carteira, né, principalmente está falando aqui de números de endividamento que vem diminuindo ao longo do tempo, né, então a expansão acelerada, menor inadimplência da história da companhia, que é o over 90, que principalmente são dívidas ali acima de 90 dias, que vem diminuindo, a gente está falando de novas contas crescendo 34%, faturamento aumentando ali 20%, então números muito fortes também em receita de intermediação, né, também crescendo muito forte, crescendo ali em torno de 5% referente ao quarto tri, mas também crescendo 17% em torno de terceiro trimestre com o quarto trimestre. Então são números muito relevantes que a gente deve colocar em consideração. Por fim, a gente tem aqui alguns dados, né, para falar sobre avanços de ESG da companhia, né, tanto a parte de mudança climática, que eles colocam aí a campanha de desmatamento zero, respeito e oportunidades para todos na parte do social, né, com a luta contra o racismo, diversidade e inclusão, por isso a companhia vem ali desenvolvendo, né, principalmente essas vertentes em relação ao social, depois das últimas notícias, né, que tiveram na mídia em relação aos acontecimentos envolvendo o nome do Carrefour. E também, né, a companhia trouxe parceria com produtores locais ali, que eles chamam ali de parceria com mais de 500 parceiros e um lançamento, né, de uma política específica, que é a meta de 2021. Para eles também um programa de adoção de alimentos que contou aí com mais de 716 toneladas de produtos doados. E por fim, no último slide, para falar de Carrefour, já falar um pouquinho da base sólida e também uma base de omnicanalidade, que é a principal leitura, né? Principalmente acelerando ainda mais o ecossistema com o Grupo BIG, que a gente comentou aqui, né? A aquisição do Carrefour pelo Grupo BIG, que traz ali um crescimento de todas as linhas, né, de linha de crescimento de receita, geração de caixa da companhia. Lembrando, né, a gente tem aqui a parte financeira, né, o Banco Carrefour, a parte de property, né, que a gente está falando aqui em torno de 0,5 bilhão, né, 500 milhões de reais, como a gente comentou ali, 498 milhões de reais mais precisamente. E também, além disso, a gente tem avanço na experiência do consumidor, programa de fidelidade, né, com mais de 75% dos clientes recorrentes já engajados, e também, né, a companhia crescendo muito forte, tanto no atacadão, e também aceleração de expansão com uma forte contribuição ali de 10% a 12% nos próximos trimestres, devido aí a crescimento de novas lojas. Débora. Então, saber conhecer um pouquinho mais aí desses números, como foi o desempenho de Carrefour aí também nesse primeiro trimestre de 2021. A gente vai ficando por aqui, o BMC Business vai encerrando, mas a nossa programação não acaba, só lembrando para todos vocês que ainda temos aqui bastante coisa para poder acontecer hoje. Mas, Alex, vou ficando por aqui, né? Muito obrigado, Débora. Obrigado a todos que acompanham a BMC News em todos os canais, principalmente o nosso portal, que a gente está sempre acompanhando os comentários. E a gente fica por aqui e a gente volta amanhã. Débora, um grande abraço. Até mais, Alex. É isso aí. Lembrando que vocês podem acompanhar a BMC pelas nossas redes sociais, que é @bmc.news, também pelo nosso portal, que já está no ar, com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo aí no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu quero só deixar um recadinho para o pessoal que está aqui nos assistindo. O investidor Filho tinha deixado uma sugestão aqui da gente dividir melhor os nossos vídeos, né? Ele falou que do jeito que está hoje, para poder assistir a análise das empresas como a gente faz aqui, dificulta um pouquinho a busca da maneira como tá. A gente vai melhorar, vai dividir lá um pouco mais para poder especificar aí o título dos vídeos e aí você conseguir achar, encontrar, né, de uma forma mais fácil. Sugestão acatada, a gente já vai providenciar isso a partir de amanhã para vocês não se perderem aí na nossa playlist. Mas lembrando que também a gente tem toda a nossa programação na íntegra disponível, é só vocês entrarem no nosso portal, por programa vai estar lá, toda a programação direitinho se vocês perderem, tá bom? É isso aí. Eu vou ficando por aqui, mas vocês vão continuar aí na nossa programação com a Hanna Beltrão e também com o senhor Rafael, que já está chegando aqui no estúdio. Rafael Lara já está se preparando aqui também para o BMC Now. Obrigada pela audiência de vocês. Tchau, tchau.